Porque uma coisa é você começar, outra coisa é você ter que repaginar de novo, né? É meio que um recomeço. Eu acho que esse é o perrengue assim, maior, eu acho, de você enfrentar o novo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Pascoal. Hoje eu tô ao lado da minha esposa maravilhosa. Gislaine Pascoal. E hoje nós vamos receber uma convidada aqui, que ela tem uma novidade pro nosso mercado. Eu vou deixar a Gislaine apresentá-la para vocês. Eu vou deixar ela contar, mas a gente vai criando expectativa, porque ela tem um segredo aqui, ó, e a gente vai descobrir o que que é. Não é, Valéria? Sim. É um prazer estar aqui. Quem é a Valéria? Conta pra gente. Então, eu sou a Valéria, eu sou filha da dona Nice e do seu Lauro. Eu nasci em Carapicuíba, tive uma infância bem humilde, assim, né, com bastante dificuldade. Sou a caçula de 5 filhos. E é isso, assim. E aí minha carreira começou bem cedo. Comecei com 15 anos. Com 15 anos você entrou na área da beleza? Isso. Legal. Você é casada? Sou casada. Tem filho? Não. Não tem filho ainda, Ainda gente. não. Tá, com 15 anos você entrou no mercado da beleza. Isso. Qual foi a sua primeira atuação, Valéria, assim, no mercado? Você já entrou sendo auxiliar, sendo cabeleireira? Conta pra gente. Então, na verdade, a minha mãe me fez uma escolha, né? Colocou eu na parede e falou, você vai ter que fazer alguma coisa da sua vida. E aí eu escolhi a área da beleza, né? Que eu meio que me identifiquei até com a sua fala. Era uma área que eu não trabalharia segunda-feira. Nosso primeiro episódio. E aí eu fui para meio que sem saber muito se era isso mesmo que eu queria. Eu fui porque eu precisava trabalhar, precisava me vestir e comer, né? E a minha mãe, né, me deu essa opção, né? Então eu fui lá e comecei a já fazer o curso de cabeleireiro sem conhecer nada. Não conhecia nada, não tinha nem pesquisado. E aí, com 4 meses de curso, a minha professora já me arrumou um trabalho. Porque, assim, ela falou que eu trabalhava muito bem, eu aprendia muito rápido. Então, eu comecei na área de cabeleireiro, cabelo masculino. Então, cortava cabelo masculino, muito cabelo masculino, muito rápida. E aí, com 4 meses, ela me arrumou um trabalho. E aí, eu fui trabalhar, mas em salão de vila, assim, pequenininho. Em Carapicuíba mesmo? Em Carapicuíba, Legal. em bairro. E aí, eu trabalhei bastante tempo, assim, em salões pequenos. Depois que eu fui para um salão um pouquinho maior, com uma estrutura melhor. Tá. Hoje você tem o seu salão. Hoje eu tenho o meu salão, graças a Deus. Já tem 15 anos que eu tenho ele. Legal. Qual foi o seu maior desafio, assim, no começo da sua carreira? O maior desafio foi aceitar a profissão. Porque, como eu falei no início, eu não conhecia essa área. Então, quando eu fui para dentro do salão, foi muito difícil para mim porque eu não sabia lidar com as pessoas. Eu não sabia lidar com crítica. Tamo junto aí. Eu não sabia lidar com aquele clima de... E eu trabalhei em salões, assim, que tinha aquele aspecto, né, que antigamente tinha muito isso, de muita fofoca, muita conversa, e assim, eu me sentia péssima de estar naquele lugar. Então, eu passei a metade da minha vida tentando mudar de profissão, porque eu não sabia lidar com aquele ambiente de pessoas, principalmente mulheres. Eu tinha muita dificuldade. No começo, foi bem difícil para mim, assim. Tá. Esse foi o seu maior desafio? Maior desafio. As Com pessoas. certeza. Com certeza. Eu acho que é o desafio, eu acho que é o problema de todo mundo, né, na área da beleza, né, Gi? Sim. Vamos falar da área da beleza, né? Sim. Da área da beleza, eu acho que as pessoas não têm paciência com pessoas para trabalhar. A gente tem paciência de atender o cliente, de Isso. entender o cliente, de atender o desejo do cliente, É isso mesmo. né? Mas esse eu tô te falando o desafio que o Fernando mais enfrentou. Uhum. Mas aceitar o desafio de ter pessoas subordinadas a nós, ainda mais as pessoas que pega rápido, aprende rápido, que é o meu caso, eu tinha pouca paciência também. Uhum. Eu acho que por isso que eu quis, né, fazer a transição de carreira, porque eu via que tinha muita gente muito boa, e o Fernando era uma dessas pessoas que eu trabalhei com ele, muito boa na técnica, né, em atender o cliente, em fazer o melhor cabelo, a cliente saía maravilhada. Mas lidar ali com o contexto, com as pessoas, gerenciar comportamentos, porque não é... Tem coisa que você faz na sua casa, você não pode chegar no salão Isso mesmo. e fazer, né? Você, trabalhando assim com essas pessoas, você via que comportamento era uma das chaves assim que precisa mudar?
Você fala que me incomodava? Que te incomodava ou que te incomoda? Porque eu acredito que ainda os problemas de antes são os mesmos. Você fala com pessoas que trabalham diretamente comigo, né? Eu tenho muita dificuldade até hoje com isso, assim. É muito difícil eu conseguir trabalhar diretamente com uma pessoa. Eu delego e eu espero que a pessoa cumpra. Então, quando ela não cumpre o que eu delego, é um problema sério para mim. Porque eu não sei... lidar com isso, assim, eu tenho muita dificuldade de estar repetindo as coisas. Então, assim, Às vezes a mesma coisa. Isso. E essas são coisas simples, são coisas básicas, que é organização, que eu sou muito chata com organização. Então, assim, eu só quero que deixe as coisas organizadas, pegue lá e tire e coloca de novo no mesmo lugar. Então, eu tenho bastante dificuldade, sim. Mas você é a pessoa que delega e você, no meio do caminho, já quer tomar a ordem, quer fazer? Ou você deixa a pessoa errar? Hoje eu não sou mais, eu não faço mais, eu não me sobrecarrego tanto. Mas no início, a pessoa errava de primeira e eu já falava, daqui que eu vou terminar, porque eu não tinha... eu sou esse aí. Eu não tinha paciência, eu não sabia lidar. Hoje não, hoje eu entendo que assim, eu não consigo dar conta de tudo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, assim, eu preciso delegar e eu espero que ela faça. Mas aí eu não falo todos os dias também. Eu espero um melhor momento para estar conversando, porque antes era todo momento eu estava corrigindo. Isso faz muito mal pra gente, como profissional. Cansa demais. Quanto tempo você... quanto tempo não, desculpa. Quantas pessoas trabalham com você hoje? Eu tô com 2 auxiliares hoje comigo. Eu gosto que as minhas auxiliares trabalhem diretamente comigo. Eu tenho dificuldade de trabalhar com outros profissionais que já têm uma história de vida, vamos dizer assim. Eu prefiro treinar para que a pessoa trabalhe da forma que eu trabalho, assim, mais parecida possível comigo. Então, assim, eu não consigo... eu tenho pessoas que trabalham comigo terceirizadas, vamos dizer assim. Esteticista, eu tenho manicure, mas elas trabalham meio que elas usam o meu espaço. Você loca o espaço para elas. Isso mesmo. Locação de espaço. Isso. Isso agora, legal. Diretamente comigo trabalham 2, mas assim, também não é todos os dias que elas estão comigo. Só nos dias de mais movimentos. Legal. Isso é legal. Você sabe que você é uma mulher de Deus e tem um direcionamento de Deus. Uhum. E eu e a Gi, a gente tá fazendo esse podcast aqui porque foi um direcionamento de Deus. Sim. Então a gente queria fazer um agradecimento aqui, né, a Jesus por esse momento. Amém. E as pessoas assistem nosso podcast e perguntam, por que vocês estão fazendo isso? Né? A gente tá fazendo isso porque a Gislaine recebeu um direcionamento de Deus, né, Gi? Sim, sim. E ela falou, olha, Deus pediu pra gente fazer isso, pra gente ajudar pessoas. Uhum. Então, às vezes, Valéria, a sua história vai ajudar uma pessoa que tá começando. Sim. Né? Então, eu acredito que você tá com uma novidade aí do lado. Sim. Né, Gi? É. É a novidade que você queria saber? Eu fiquei sabendo que Deus te deu uma fórmula Sim. de produto, é isso mesmo? Sim, sim. Conta pra gente, como que aconteceu? Quando que aconteceu? Foi na pandemia? Foi antes? Foi depois? Foi durante? É uma história muito longa, assim, eu vou tentar resumir o máximo que eu posso, mas tudo se inicia no começo da minha carreira, que eu não aceitava de jeito nenhum a minha profissão, eu não entendia que eu tinha um propósito de vida e que era pra mim trabalhar com mulheres, cuidar de mulheres. Então, até eu chegar nesse ponto de entendimento que Deus tinha realmente um propósito na minha vida, eu sofri muito até chegar nisso. Passei muito tempo tentando desistir, assim, todo mês eu achava uma desculpa para desistir da minha profissão. E aí, um dia, eu estava exausta, cansada, tanto de trabalhar com pessoas, eu estava com o psicológico muito cansado, e eu tive uma conversa com Deus. E aí... sentei e falei, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo na minha profissão. Porque Deus já tinha falado pra mim que não tinha sido Ele que tinha escolhido a minha profissão. Porque eu ficava o tempo todo brigando com Deus, né? Então Deus falou pra mim, não foi você que escolheu, foi eu que escolhi pra você. Então você obedeça. E aí quando Deus falou isso pra mim, eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus, mas como é que vai ser? Eu não sou feliz. Eu não sou completa na minha vida, né, da forma que está. Então, eu preciso que o Senhor me alegre, de alguma forma, dentro da minha profissão. Dias depois, o Senhor me deu uma fórmula. Eu estava lá limpando, fazendo a faxina no meu salão, que eu sou muito chata com isso. E aí, eu estava lá e o Senhor falou no meu ouvido, mistura tal coisa com tal coisa.
Uau, assim. Desse jeito. Eu quase caí dura pra trás, né? Quando Deus falou comigo. Mas eu já tinha uma promessa de que Deus me daria. E que era pra mim estar atenta. Só que quando Deus fala diretamente com a gente, é assustador. Que você fala, Sim. meu Deus, eu tô ficando louca. Eu Isso é da minha escutei mente, da minha né? cabeça, né? Do nada. E aí Deus falou pra mim, mistura tal coisa. E eu pedi pra Deus repetir. Falei, não, Senhor, se eu não tiver doido, o Senhor vai repetir. E aí ele me deu direcionamento de quem eu testar, de como eu fazer, quanto tempo que eu tinha que deixar. Ele me explicou tudo certinho de como eu tinha que Passo a fazer. passo. E assim, rápido, foi assim. Deus, literalmente, ele falou no meu ouvido. E aí eu parei e pensei. Eu falei, Senhor, mas isso é agora? E Deus falou, agora. Vai na farmácia e compra o que eu tô te mandando. E eu fui na farmácia, comprei, misturei, já chamei a vizinha da frente, que Deus tinha já falado comigo que seria ela. E aí fiz os testes no cabelo dela. E essa mulher, ela acredita em Deus? Ela acredita. Ela é uma na época ela tinha 15 anos, na época ela era bem jovenzinha, e eu não falei, na verdade, pra ela o que tinha acontecido. Eu só falei que eu tinha uma receita e que eu ia testar no cabelo dela, tal, e assim, hoje eu acredito que ela entenda, porque já tem bastante tempo que eu tenho a fórmula, mas isso foi mais um teste de Deus pra minha vida, sabe? E assim, quando eu vi 4 dedos de crescimento em um mês, Meu Deus. eu quase caí Ainda mais com uma mulher. dura. Quase Ainda caí mais com uma dura. mulher. Então, a resistência foi sair do masculino, vir pro feminino, essa foi a resistência. Sim, Só que a fórmula tava no feminino. sim. Meu Deus, foi assim. E aí eu comecei a testar vários cabelos, porque eu queria saber como que ia funcionar, se ia funcionar em cabelo liso, qual seria a forma que ia funcionar, né? Por causa da estrutura do fio, essas coisas. Então, eu comecei a testar em vários cabelos, e aí me empolguei. Eu falei, agora vai, né? Aí Deus me sentou de novo e falou, peraí, calma, agora você vai guardar a fórmula. Meu Deus. Como Você que vai é isso? Tava guardar. muito empolgada. Eu tava muito empolgada. Ele quis. E aí eu fiquei com essa fórmula guardada uns 5 anos. E literalmente Deus tirou da minha memória que eu tinha uma fórmula. Porque eu até conversei isso com Deus também, né? Eu falei, Deus, já que não é pra mim fazer, então tira da minha cabeça. Porque assim, eu não durmo mais, eu não como, eu só penso nisso. Então, Deus literalmente, ele tirou da minha memória que eu tinha uma fórmula. E aí foi quando eu fui fazer faculdade, porque Deus falou pra mim me preparar. Eu era muito imatura, tanto no verdade. sentido profissional quanto pessoal. Eu não tinha estrutura nenhuma pra isso. E aí Deus me preparou. Você fez faculdade do quê, Valéria? Eu fiz administração. Iniciei também. E aí, chegou na faculdade, eu conversei com uma professora minha que trabalhava em farmácias e tal, né? E aí, eu conversei com ela, falei que eu tinha uma fórmula. Ela falou, olha, o melhor que você faz é guardar mesmo e esperar o tempo certo, quando você tiver condições, porque não é barato, né? Precisa de liberação, de tudo, né? E aí, foi isso que eu fiz. E aí, tem 2 anos que eu tô com ela, agora. 2 anos. 2 Olha anos o cuidado agora. de Deus, né? Colocou a pessoa certa para falar as palavras certas para você. Sim. Espera. Né? Sim. E aí, mas assim, foi assim, Deus, ele é maravilhoso, né? Sim. E o que eu penso, Deus, ele não me deu porque eu era merecedora disso. Ele me deu porque ele tem um propósito na minha vida, e ele tem um propósito na vida das pessoas que eu atendo. Porque quando você atende uma mulher que ela não tem cabelo, não tem um fio de cabelo. Não... E queda de cabelo é realmente muito complicado para a mulher, né? Porque a gente lida com a autoestima, né? A parte que a gente tá vendo, cabelo, não tem cabelo. Mas tem a parte física, sei lá, ou passou por algum estresse, já entra numa parte emocional. E aí, como que você faz, assim, a pessoa chegou no seu salão, né? Não é consultório, é um salão, É certo? salão. Então, ela chega no seu salão, tá ali com queda. O que você faz? Você chama ela, tem um atendimento mais exclusivo, você leva ela para uma salinha, vai entender ali. Como é que você faz? Antes de você responder, Valéria, eu vou dar um recadinho aqui pro pessoal. É rapidinho. Todo mundo me pergunta, Fernando, como que você faz pra ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos, e eles têm uma empresa que são multimarcas. Eles acabam oferecendo pra mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue pra eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles.
Pronto, Valéria, conta pro pessoal aí como que é o atendimento lá no seu espaço. Então, agora eu ainda estou no atendimento como salão mesmo, não como uma clínica. Eu não passei pelo processo de clínica ainda, né? Para ter um atendimento um pouco mais exclusivo, vamos dizer assim, numa sala separada, até porque eu não tenho estrutura ainda para isso. Mas os meus atendimentos eu faço sempre com horário marcado. Quando é avaliação, eu tento dar o mais atenção possível, mas eu tento deixar isso mais humanizado, não ser como se eu fosse uma médica, porque eu não sou isso, né? Então, eu tento passar como uma amiga mesmo. Eu sento com ela, eu olho no olho dela e eu quero entender o problema dela. Empatia, eu quero né? saber o que está acontecendo, até porque tem casos que já aconteceu de que os resultados foram só nas primeiras semanas por causa do emocional da pessoa. Então, eu direciono ela para tudo isso, assim, porque muitas vezes a pessoa, ela vai já num estado muito crítico e ela não procurou nada antes de mim, ela não procurou um médico, já houve casos que o marido passou na porta e viu a placa e indicou ela para ir. E aí, por vergonha, não sei, ela acabou não indo no médico, ela não passou. Então, eu quero entender tudo isso, eu quero saber se ela já passou no médico. Então, eu direciono essa cliente para ela passar no médico, no endocrinologista. Um método de atendimento. Isso. Que eu preciso porque eu preciso saber o que está acontecendo com ela, né? Porque não é só cabelo, como você disse, é emocional, é algo que é fisiológico, alguma coisa que está acontecendo dentro dela que ela precisa tratar, né? Não é só tratar por fora, não é só couro cabeludo. O meu tratamento, ele é couro cabeludo, né? Certo. Então eu preciso direcionar ela para isso. Isso aí a gente chama de psicossomático, né? A gente tem que descobrir Sim. o gatilho que tá caindo no cabelo da cliente, da paciente, né, no caso. Sim. E quando que começou? Lá no salão, eu sou formado em terapia capilar também, Sim. então eu sempre faço uma regressão com a cliente. Então, assim, quando começou a cair seu cabelo? Sim. Aí ela vai falar, 6 meses, tá bom, 6 meses atrás. Há 9 meses atrás, o que aconteceu? Porque o cabelo demora 3 meses para soltar do folículo piloso, né? Então, tem que fazer essa regressão. Então, essa é a parte mais difícil do nosso trabalho. Né? Às vezes a cliente esquece porque o cabelo dela tá caindo. A cliente, ela passou despercebido. Ela teve um gatilho, um emocional muito forte, o gatilho disparou e ela não percebeu. Sim, Né? isso então mesmo. aí entra a parte que você estava falando de dar atenção para a cliente, né? Sim. Isso é muito importante mesmo. É isso mesmo. E aí nasceu esse bebezinho aí. Aí nasceu a minha linha. Eu atendo, faço tratamento lá no salão, uso ozônio, ozonioterapia, Legal. né? Faço alta frequência, uso a luz ultravioleta. Já estou Bacana. pesquisando para entrar com laser, tudo, né? Mas é um tratamento super nada invasivo, eu não aplico nada, né? Deus, ele foi tão bom, porque ele sabe que eu sou medrosa, então ele me deu algo só para aplicação, para fora mesmo. Externo, né? Na pele, é um tratamento de pele. Então eu não preciso estar furando ninguém, Então, que se é o desesperador Fernando isso. for lá no espaço da Valéria, aí você vai fazer um atendimento lá e eu levo algum kit para casa? Como que funciona? Leva o kit. Esse kit, ele já é incluso no pacote. Certo. Então, você vai fechar o cronograma comigo, você vai levar esse kit para casa, porque eu preciso que você cuide em casa também, junto comigo. Importante. Então, eu faço as atendimentos uma vez na semana, de 7 em 7 dias a gente faz o atendimento, e ela leva para casa e lava 2 vezes na semana com a aplicação do tônico. O pacote que você faz com a cliente demora quanto tempo com você? Geralmente eu fecho o cronograma de 4 semanas, de 1 mês, assim, no máximo, né? E aí a gente vai fechando conforme ela vai vendo o resultado. Porque eu sou muito chata com isso. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou honesta demais, vamos dizer assim. Eu não sei enganar. Não vende uma ilusão, não consigo né? fazer isso. Então eu preciso que ela veja resultado. Então ela vai no meu salão, ela vê na primeira semana já dá resultado, principalmente no fio. Ele engrossa, encorpa. Então, assim, eu preciso que ela veja os resultados. Então a gente faz 4 sessões, depois ela fecha mais 4, depois ela fecha mais 4. Eu tenho clientes minhas que já fazem mais de 1 ano que tá comigo, fazendo tratamento. Que são aqueles casos mais graves, de que a pessoa não tinha nenhum fio. Nossa. E aí, aos poucos, a gente tá conseguindo recuperar esse couro cabeludo. Nossa, que legal, que história bacana. Muito legal. Qual que é a sensação de ver? Ai,
Maravilhosa. Eu nunca imaginei que eu ia me realizar tanto na minha profissão como eu me realizo agora. Porque é algo que, assim, eu sempre fui muito cuidadosa com as pessoas, eu sempre tive muito cuidado com as minhas clientes, né? E aí, quando surgiu o meu produto, não é só o cuidado, né? Passa por algo mais profundo do que só o cuidado cabelo, fio. A gente cria um vínculo, né, com a cliente. E ela realmente ela se entrega, ela conta, ela fala. Assim, eu tive vários casos da cliente, hoje em dia ela me liga por semana, assim, para conversar comigo. Nossa, então, eu até cria um falo... relacionamento bem... Isso, então não é só cabelo mesmo, não é só... Atendimento não é só dinheiro, né? É um cuidado mesmo com a cliente. Vai Isso é além, perfeito. Onde que a Valéria quer chegar? Ai, bem longe. Se eu olhar assim, eu não vejo um final para minha linha, não, assim, sabe? Eu sou muito sonhadora e eu creio que isso faz parte dos meus sonhos. Sim. De quando eu era pequena, novinha, eu sempre fui aquela menina que ficava falando sozinha. Eu me trancava dentro do quarto, ficava olhando pro espelho, eu ficava, não, você vai ser isso, você vai ser aquilo, né? E assim, aos poucos eu tô vendo Deus realizar isso na minha vida, assim, sabe? Então, assim, eu não tenho olhar e falar assim, olha, você quer chegar aonde? É infinito, assim, a minha vontade, sabe? O que Deus tem preparado para mim, eu aceito. Sim. Mas por mim, eu vou muito longe. Vai longe. Muito Uau. longe. Isso é muito bacana, né, gente? Eu ia perguntar se você pensou em desistir, mas você já falou, né? Nossa, Pensei várias vezes. Mas, e qual foi o seu maior desafio dentro dentro da sua área ali? Descobri, tive que guardar a fórmula, né? 5 anos ficou engavetada ali. Isso. Qual foi o seu maior desafio? O que você viu, assim, de... Continuar confiando em Deus. Porque você recebe uma promessa de Deus e essa promessa ela não vem amanhã. Ela não vai chegar na sua mão amanhã, né? Então tem um processo, né? Eu acho que é o que todo mundo passa, né? O que é mais desafiador ninguém quer passar, né? é o processo. Então o processo para mim de entender, de orar, buscar a Deus, porque eu precisava que isso, como eu falei, eu não era feliz. Então eu orava muito, eu pedia para Deus me alegrar, eu precisava acordar de manhã e tá bem para minhas clientes também. Sim. Porque a gente passa isso, né, Sim, no com salão. certeza. Então quando a gente não tá bem, a cliente olha, e principalmente eu que sou super expressiva, a minha cliente chega e fala: "Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa". Então foi muito difícil essa coisa de tentar obedecer o máximo que eu podia. Eu não podia olhar para trás. Eu não podia olhar para o lado, porque eu tinha uma promessa e eu precisava seguir firme nela. Mesmo eu não querendo, né? Mesmo no início eu não querendo aquilo, eu precisei renegar mesmo as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, para viver o propósito de Deus na minha vida, né? Legal. Então, isso para mim no início foi muito difícil. A obediência, esse processo, sabe? De que Deus vai curando a gente, vai tratando, para que a gente possa seguir firme no propósito dele. Legal. Legal. É bem Quantos produtos tem a desafiador. sua linha hoje? Tem A linha Home Care, né? a linha Home Care São e 3 mais o produtos. profissional. E mais 2 profissionais que eu só uso São no salão. 5 no 5. total. 5 produtos. 5 produtos. Nossa, que bacana. E eu já vejo esses produtos aí nas prateleiras dos outros salões. Sim, Eu já vejo, né? Porque hoje você vende para cliente final isso. e só no seu salão usa. Isso. A gente tem que expandir Uhum. para virar um rio, né? Sim. Abençoar as É outras um pessoas. propósito tem que eu esse estou no projeto? Senhor, estou orando já no Isso Senhor, aí. porque Deus tem falado comigo. Mas assim, eu sou muito cautelosa, né? Eu preciso ter o pé no chão. Então eu não sou muito eu vou conforme Deus vai me guiando, assim, sabe? Eu não tenho grandes planos, eu tenho grandes sonhos. Mas planos eu vou um passo de cada vez, sabe? Legal. Porque eu preciso disso, né? Eu não posso ultrapassar aquilo que o meu pé alcança. Então, mas eu tô orando no Senhor e Deus vai. Eu creio que Isso aqui aí. já é uma resposta do Senhor. E você tem já um plano para ter mais produtos? Sim, já tá na minha cabeça, já. Isso Porque a gente não para, né? A gente Sonhos, fica ali, ó. pessoa sonhadora, eu sou tô assim. tentando Sim. pegar mais informação aqui, galera. Tô tentando pegar informação. Eu tenho bastante planos, assim, bastante sonhos ainda pra Só cumprir. de cuidado. Os seus projetos. Sim. Só de sim, cuidado sim, de sim, crescimento, de Isso, fibra. Isso mesmo. Legal. Eu não tenho vontade de ter uma linha de química, por exemplo. Não é o meu foco. A gente estraga e você conserta. Isso. É um prato bom, né? E já apareceu uma proposta tentadora pra você? Olha, já.
E aí? E aí eu fui pro joelho. E aí eu fui Mulher pro de joelho fé, orar, então, você. porque eu entendo que eu na minha cabeça, na minha consciência, eu sei que isso daqui não é meu. Então eu não, Deus ele só me emprestou para que os sonhos dele se realizassem não só na minha vida quanto na vida das pessoas. Então tudo que é relacionado à minha linha, o meu trabalho, eu coloco diante do Senhor. Se Deus falar para mim vai, eu vou. Se Deus falar não vai, ou fica em silêncio, eu também fico. Você E sabe aí que... você Pode recusou falar, a proposta? Recusei. Ah, tá. Não era tempo ainda. Não era o tempo. Você sabe que você é muito mais abençoadora, né? De vidas do que abençoada, né? Sim. Com esse produto aí, Sim. né? E como que você se sente sabendo disso? Ai, é um grande benefício, né? Assim, a gente olhar e você ver que você está mudando histórias, né? Eu tenho uma cliente que, assim, eu não posso Profundo, hein? deixar de falar dela, que essa mesma do marido que passou na frente, ela não tinha procurado, aliás, ela tinha procurado um tratamento e os médicos desenganaram, falou que não teria mais solução o couro cabeludo dela. E aí, quando ela chegou no meu salão, ela chegou e ela não olhava no meu olho. Ela só ficava com a cabeça baixa Vergonha. o tempo todo e com um lenço amarrado. E ela falava baixinho, não dava nem pra me ouvir, sabe? Hoje já tem 1 ano e meio que ela tá comigo. Então, assim, ver o brilho dela. Ela é da igreja, então, assim, ela começou a se envolver. E porque, assim, eu sou muito de falar, sabe? Então, eu falava, e aí, você já se envolveu lá nas coisas da igreja? Como é que tá? Tem que se envolver, porque ela tem perfil de liderança, né? E você tem que se envolver. Então, assim, hoje ela tá na liderança, ela tá na frente do trabalho da igreja. Caramba. Então, isso, nossa, Recuperou meu a Deus. autoestima dela, né? A vida. A Ela não ia no vida. mercado, ela não ia no açougue. Nossa. Gente do Como céu. que o seu nome chegou no nosso ouvido, né? Que é soprado, né? Não tem jeito. Uhum. Deus manda um vir falar. A gente serve na igreja, a gente tava na porta da igreja, e aí veio uma irmã e falou assim, olha, eu vi o podcast de vocês. E eu tenho uma pessoa pra indicar que é bênção de Deus. E eu servindo. Eu falei, tá, depois a gente conversa. Não, tem que te falar, escuta agora. E eu na portaria, né? E aí eu falei, tá bom, eu te procuro no final. E aí ela me falou, olha meu cabelo, tá crescendo. Eu tô usando o produto dela. Eu acho que isso é o melhor, assim, quando alguém... É a prova social que a gente fala, né? Isso. Real. Prova social. Você tá vendo ali, não é uma foto. Claro que as fotos Isso. são importantes, né? De pessoas sérias Sim. são importantes. Mas quando você vê a prova real... É, Fernando vai foi o que fazendo aconteceu com a dele. gente, né? Olha, já tô ali quase puxando esse vídeo aí já. Mas é isso, é muito legal. Ver essa satisfação, ver essa autoestima de volta é maravilhoso. Não tem Não tem dinheiro preço, que não tem, pague. não. Não tem. Não. Valéria, lá no começo, né? Vamos voltar um pouquinho. Você tinha ali as suas dificuldades. Tinha alguém te incentivando? Ou era você com Deus? Alguém que eu digo, claro, Deus está sempre presente, mas Sim. alguém... Família, essas coisas. um amigo... Então, assim, a minha família, de alguma forma, ela sempre me incentivou, né? Assim, meu primeiro salão, quem cedeu foi minha mãe. Minha irmã me ajudou a abrir. Então, assim, a minha família sempre esteve ali comigo, né? Mas no dia a dia, né? No dia a dia da gente acordar, levantar e ir lá atender as clientes, era eu e Deus. Porque eu tive já depressão. Então, quando eu era Uau. mais nova, eu tive depressão. Então, assim, para quem tem depressão, você tem as recaídas. E dependendo do que é falado para você, te traz um gatilho novamente, né? Então, eu tive várias fases de que eu tinha que orar e falar para Deus, Deus, me dá forças. Porque mesmo eu tendo apoio da família, esposo, era uma briga interna. Né? Eu não queria estar ali, eu não queria estar conversando, eu só queria estar dentro do meu quarto embrulhada sabe, na cabeça, assim, sem ver a luz do dia. Então, era uma briga interna. Todos os dias eu ia e buscava o Senhor, falava, Deus me ajuda, Senhor me ajuda. E Deus me ajudava, e aí tô aqui até hoje, né? Mas foi bem complicado nesse sentido, né? Porque quando você trabalha com o público, você recebe muita coisa também, Sim, né? Você não só doa, você também recebe. E se você não está preparado para receber, isso mexe muito com o seu psicológico. Então, é complicado. Eu sempre falo que quando a gente faz um atendimento no salão, né, que o meu atendimento é muito personalizado, né? Então, hoje a gente tem um ateliê onde eu atendo praticamente uma pessoa de cada vez. E eu falo, eu não posso reclamar da minha vida. Porque eu escuto cada história no salão e pra você deve ser muito mais forte, né? O motivo da pessoa chegar pra você, cabelo caindo, né? Sim.
Sim. Deve ser muito mais forte. Sim, tem histórias assim que hoje tudo foi um processo, né? Então, no começo, quando eu estava nessa fase de início, que aí Deus me mudou toda a minha clientela, Deus, literalmente, ele tirou todos os homens de dentro do meu salão e colocou mulheres, e mulheres problemáticas, né? Porque nós somos problemáticas, Sim, né? sim. E aí, quando aconteceu isso, eu sentia muito, assim, chegava à noite, eu tava com dor no pescoço, dor nos braços, não pelo trabalho em si, mas só pelas histórias, pela experiência da pessoa que ela queria Uma compartilhar. energia, né? Um Isso. peso. E aí eu comecei a pedir para Deus, falei, Senhor, me ajuda a filtrar isso, porque Isso aí. senão eu não vou conseguir. Porque é muito difícil, e aí no outro dia você tem outras histórias e isso vai sobrecarregando você, né? Então hoje eu consigo filtrar. Então eu tenho cliente minha que chega com uma história e eu tô super envolvida. E eu converso, eu aconselho, falo, não é assim, vou te ajudar em oração e tal. E aí, né, chega à noite, ora, apresenta ao Senhor. Passa uma semana, ela fala, menina, lembra aquela... Meu Deus, eu nem lembro da história. Lembrava. Porque eu consegui, Deus me ensinou a filtrar. Pra mim não ficar com esse peso sobre mim, né? Porque senão a gente não suporta. Então Deus, foi tudo Deus que fez, né? No começo da profissão, eu tinha muita dor de cabeça. Uhum, De lavar o cabelo da cliente, a cliente com dor de cabeça passava pra mim. uhum. E aí eu tive um anjo na minha vida, que era uma cliente, que ela falou, olha, você tem que se preparar, né? Você tem que pedir pra Deus, tal. Aí ela foi me explicando. Então, toda vez quando eu vou atender uma cliente no salão, eu faço a preparação pra eu poder pôr a mão nela. Peço até licença, peço permissão pra ela pra colocar a mão na cabeça dela. Sim. Porque, né, a gente aprende isso até na igreja mesmo, né? Que a gente não pode tocar na cabeça Uhum. de ninguém, né? A não Sim. ser o pastor, né? Então, Uhum. e a gente tá o tempo todo, né, com a mão na cabeça da cliente. Então isso é muito importante que você tá falando. É. E as histórias, né, eu falo pra Gi que elas se repetem, né? Às vezes só troca o rostinho da cliente, Sim, é isso mesmo. né? E no seu caso, É. deve se repetir bastante também. Sim, muito, muito mesmo. São histórias bem pesadas, né? Bem complicadas de lidar. E depois da pandemia, o que você sentiu? Então, no sentido de... elas estão mais sensíveis, vamos dizer Sim. assim, né? Elas estão com muito... vou falar fraca, não é essa a palavra que eu quero usar, mas assim, é mais fraca psicologicamente, Tá mais frágeis, isso mesmo. Então, qualquer coisa abala, né? As pessoas, não só as mulheres, eu acho que na sociedade em geral, né? Sociedade, isso. Tá muito complicado, assim. A juventude também não tá ajudando. Então, atendo muitos avós, né? Que criam os netos. Então, assim, elas já trazem uma carga muito puxada, muito pesada desses netos que vêm com essa nova criação, com essa nova, né? Então, assim, tá bem complicado. Não só a pandemia, mas, assim, acho que um conjunto de coisas, né? Tá tudo muito complicado, a criação dos filhos, dos netos. Então, isso acaba... As mulheres estão ficando cada vez mais doentes, né? Sim. Estão. Porque é muito peso para elas, né? O homem, ele sofre, mas a mulher, ela é mais sensível a isso, né? Ela recebe mais isso, né? Ela Então, tá- manifesta mais a mulher, né? Uhum. O homem, ele tem alguns escapes, né? Isso. E a mulher, não. Ela vai ali somatizando. Às vezes, ela não... Ela, por mais que ela fale mais, ela não consegue diluir ali, dissolver Isso sentimentos, emoções. Aí vai cair no cabelo, cair no sobrancelha. isso Ou ela mesmo. vai se Isso se mesmo. mutilando. Enfim, isso é uma coisa que a gente tem visto bastante. O que eu notei foi o seguinte, depois da pandemia, eu acredito que até as vacinas faz cair o cabelo. Sim, né? Então, sim. A Gislaine teve Covid 2 vezes, então a Gi diminuiu assim uns 30% do cabelo dela, depois do Covid. Sim, sim. Então eu sinto muito lá no salão as clientes chegando com queda mesmo, assim, de puxar o cabelo e ficar o lavatório sair os bolos. cheio, e sair os Sim. bolos. Mas aí eu vou perguntar, a primeira coisa que eu faço agora é o seguinte, você teve Covid? Tive. Pronto. A gente já sabe que já é o sabe Covid, que né? O Covid, ele mexeu muito, né, com o organismo, a imunidade ficou muito baixa, né? Então, assim, essa semana mesmo eu iniciei um tratamento que eu passava a mão no cabelo dela e saía os fios. E ela desesperada, porque ela já tá com esse processo, já tem 2 anos. Então, você imagina o tanto de cabelo que ela tem, né? Esse processo só cair, só cair, só cair. Tá nascendo os fios, mas estão nascendo muito fraquinhos, muito Sim. fininhos. Então, é desesperador mesmo, assim, você olhar e... Porque eu, graças a Deus, tenho muito cabelo, tenho meu produto que eu uso em casa, né? Então, não deixa meu cabelo cair. Então, mas você vê uma mulher, assim, chegar num ponto de desespero.
de desespero, literalmente. E tem aquela cliente que vai super ansiosa, porque quem não tá ansiosa Nossa, nos dias de muito. hoje, né? Mas aquela que vai uma semana e fala, Valéria, não vi resultado. Aí passou quantos dias? 3. É isso 3 dias. Mas tem muito. Como que você faz ali? Então, assim, eu sou muito sincera no meu primeiro atendimento. Eu não crio esperança nela já nas primeiras semanas. Eu sempre falo, olha, vamos esperar as 4 semanas, a gente espera esse tempo. E aí, a partir disso, a gente vai começar a ver mês a mês os resultados. Se no primeiro mês você vê que já deu resultado, a gente até para o tratamento, ela continua usando os produtos em casa, ou a gente continua. Mas assim, eu não crio expectativas, mas assim, é muita mensagem. Todo dia manda mensagem, vai, o meu cabelo tá caindo. Vai, aí tira foto, sabe, do ralo cheio de cabelo. Eu falo, mas ai, meu Deus, é um processo, né? Até isso atrapalha, né? Essa ansiedade. A ansiedade é terrível. O que as pessoas têm que ter quando vai fazer um tratamento de queda de cabelo, né? É que o seu produto, ele tá acelerando a parte metabólica ali, né? A gente chama de a parte mitótica, né? Que é acelerar a célula. Então, a primeira semana e a segunda, o cabelo vai cair mesmo, porque você está acelerando o processo. Sim. Então, o que estava solto vai ceder de uma vez só. E vai começar a repilar depois de 28 dias. Sim. Nossa. Então, 28 dias depois vai começar a repilar. Então, assim, só para você ter uma ideia, quando um fio solta, né, do folículo piloso, ele demora 3 meses para soltar do couro. Então, gente, não vai ser tão rápido assim. Sim. Mas esse produto que você está falando, ele está vindo com a promessa de uma nova repilação, né, uma nova hidratação. A primeira coisa que você falou é hidratação no cabelo. A cliente sentiu isso, o cabelo mais grosso, o cabelo mais encorpado. Ela já vai ficar mais satisfeita. Sim. E a repilação vai vir com o dia, tempo, né? Porque não é, né? É um processo. Eu sempre tento explicar da forma mais simples para elas entenderem, né? Você tem que entender que a gente precisa parar essa queda, tratar seu bulbo capilar, porque tem situações que o bulbo capilar já não tem mais. Então tem que recuperar esse bulbo capilar, porque o meu tratamento ele faz isso, ele recupera o bulbo capilar. Então é um processo, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Os resultados são rápidos, mas não é assim, não dá para mim colocar isso diante da cliente, porque se eu colocar, misericórdia. Elas me ligam de madrugada, olha, caiu um fio. E aquela que leva o produto para casa e fala assim, eu não vi resultado. Aí você fala, você usou? Não. É bem isso. Tem bastante assim, viu? Tem bastante. Não tô usando, então não vai ver resultado nunca. Muito. A penteadeira deve estar cheia de cabelo. Sim. Verdade. Valéria, para essa nossa área da beleza que muitas pessoas começam, eu estava vendo uma pesquisa, né? Essa pesquisa já é antiga, mas ela vem se repetindo ao longo dos anos. Os microempreendedores, né, que somos nós ali, o MEI, né, a gente chama de MEI, 60% dos comércios eles fecham antes de completar 5 anos, né? O que você acha que falta para esses profissionais? Resiliência. Paciência. É o que está faltando, porque é o imediatismo, né? As pessoas querem as coisas para ontem. Elas não querem esperar o processo. E tudo tem um processo, né? E nós que somos, assim, que temos comércio, a gente sabe que tem mês que tá lá em cima, tem mês que não é tanto assim. Então, você tem que ir se organizando financeiramente para que esses meses que não vai estar entrando tudo isso de valor, você conseguir manter a sua casa, manter o salão, o estabelecimento. O que eu vejo, assim, é muito desespero. Né? As pessoas, elas abrem hoje e amanhã elas já querem ser famosas, já querem estar na televisão. Bombando. Isso não é assim, as coisas não funcionam assim, né? Tem muito profissional bom, tem muita gente na mídia, super em alta, no Instagram e tal, só que elas passaram por um processo também, né? Lógico que tem pessoas que são ali, que já estão no meio, e já fica um pouco mais fácil. Mas a gente tem que pensar no pequeno também, né? Aqueles que não aparecem, que têm dificuldade de gravar um vídeo, que têm dificuldade de falar, de gravar um stories falando do produto. É muito difícil. Assim, pra gente que começou lá atrás, é muito difícil a gente acompanhar. Desafio, né? Só que a gente tem que ir se adaptando, né? Eu acho que as pessoas entram em desespero já de cara
e já querem fechar, né? Eu Será que acho elas ficam se comparando ali? Sim. Nossa, o salão da Valéria tá bombando Sim. e o meu não tem ninguém, né? E as coisas não é assim, né? Porque a gente também não vai ficar falando das nossas fraquezas, né? Não vai gravar um stories. Olha, gente, essa semana não entrou. A agenda tá não vazia. Eu e o Fernando, a gente tinha um segredo pra agenda vazia. Vai contar, Fê? Pode contar. Então, quando a gente chegava no salão, num sábado, né? Que eu comecei trabalhando com ele num sábado. Então, eu chegava no salão, a agenda só tava escrito sábado, vazia ali. Aí o Fernando, não, isso não pode ficar assim, não. De ligar pra fulana, ciclana, beltrana. Então, a gente saía ligando pras pessoas, que a gente sabia que Sim. morava próximo também, que podia estar ali perto, né? Oi, fulana, tudo bem? Vagou um horário, quer vir? Era a nossa estratégia, né? Estratégia. E assim, a questão da energia que a gente tava falando, a gente mudava essa energia, meu, E o salão bombava. e o salão bombava. Sim. E eu vejo que as pessoas hoje, elas, ao invés de fazer esse movimento, né? Meu, tá vazio. O que eu posso fazer pra encher? Ela já fala, meu, isso aqui não é Elas pra já mim, desistem. não. Já desiste. Sexta-feira a Gislaine tinha um encontro das Amigas de Deus. E ela falou, ó, você tem que chegar pra ficar com as crianças. Eu falei, tá bom. E eu cheguei em casa, a cliente mandou uma mensagem, a minha primeira cliente do sábado. Falou, não vou amanhã. E era um horário bem extenso, que era de luzes. E aí eu fui olhar no Instagram, aí eu vi um post de uma cliente, uma vontade de cortar o cabelo. Aí eu, na hora, comentei. Falei, pode marcar, porque vagou o primeiro horário amanhã. A cliente acabou de desmarcar. Que maravilha. Tem que estar atento. E ela me chamou e falou assim, ó, só que eu não quero só cortar, eu quero ficar loira. Eu falei, melhor ainda, pode ir. E eu atendi, né, Gi? A cliente 9 horas da manhã. Oportunidade, Sim. né? Oportunidade. É não perder as oportunidades, é isso aí. E tá sempre atuando, né? Ter outras, não só você ser boa só em uma coisa, né? A gente tem um leque de opções pra gente trabalhar. E maquiagem, é muita coisa. Sim, Então, sim. assim, você tem que divulgar isso até para você, muitas vezes não tem, a agenda não tá cheia, que é fora de pagamento ali, de corte, de escova, mas você pode fazer uma maquiagem, você pode fazer uma micropigmentação, uma sobrancelha. Então, assim, você tem que ir se adaptando ao mercado. Não adianta, assim, a gente quer ser especialista em uma coisa, mas a gente tem que saber que o nosso meio é um leque de coisas e você Ser meio precisa... generalista, né? E você tem que estar ali fazendo um pouco de tudo. Acho que principalmente pra quem tá começando, né? Sim. Porque o Fernando fazia maquiagem. Fazia muita Sim. coisa. no Eu começo, comecei fazendo sobrancelha, né? Sim. Porque eu fui trabalhar num salão, meu desejo era ser cabeleireiro. Uhum. E eu comecei a trabalhar num salão onde ninguém fazia sobrancelha. Então, no horário do almoço, ia muita gente fazer mão e falava, tem alguém pra fazer sobrancelha? E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender a fazer. Aí eu aprendi a fazer e eu cheguei a fazer 7 sobrancelhas por dia. Meu Deus. Assim, de terça a sábado eu fazia 7 por dia. Nossa. E ali da sobrancelha, ela foi pegando confiança e Sim. virou uma hidratação, virou uma escova. E o que eu falo pra todo mundo é o seguinte, a cliente vir a primeira vez é fácil, faz ela voltar. É isso mesmo. Você fazer a cliente voltar é o maior desafio do cabeleireiro. É isso mesmo. Porque ela não conhece seu serviço, ela vai te dar a oportunidade. Mas você fazer ela voltar, cara, é difícil. É verdade. Aí Se tem ela que ser bom. voltar, é É sinal isso que ela mesmo. gostou. Ela mesmo. gostou do trabalho. É isso mesmo. Qual foi o maior, assim, o maior perrengue que você passou? Ai, o maior perrengue... Você falou aqui eu não vou aguentar. Aqui já deu pra mim. Sim. Quando eu tive que fazer essa transição, né? Porque eu abri meu salão na casa da minha mãe, então eu tinha uma facilidade ali, eu não pagava aluguel para ela, né? Então tava ali todo mundo ali ao meu redor, então a família sempre me auxiliando, tal. Quando eu mudei pro meu outro salão, para esse novo salão, que é mais próximo ao centro, eu não tenho família próxima, eu tive que pagar um aluguel alto. Então assim, isso foi assim, tipo, meu Deus, eu sou muito chata com decoração, com organização do salão, então assim, eu nunca gostei do meu salão feio, bagunçado. Então, assim, enfrentar isso tudo de novo. Porque uma coisa é você começar. Outra coisa é você ter que repaginar de novo, né? É meio que um recomeço. Eu acho que essa é o perrengue assim, maior, eu acho, de você enfrentar o novo. Né? Você não sabe. Enfrentar o novo. Você não sabe como que vai ser. É zona de conforto. Você saiu da sua zona de conforto, tem uma coisa Isso. nova. Isso mesmo. Dá medo.
Eu falo pra todo mundo, gente, se não der friozinho na barriga, não é de Deus. É isso mesmo. Não é de Deus. Tem que dar um friozinho na barriga. Montanha-russa. É isso E aí mesmo. você foi pra esse salão novo aí, você foi sozinha ou já tinha uma equipe? Na época eu tinha as meninas que trabalhavam comigo, elas foram comigo, mas elas ficaram um pouco tempo lá, até por causa de localização, essas coisas, né? Elas ficaram acho que uns 6 meses só comigo e depois eu segui sozinha. Mas assim, eu tenho sempre auxiliares comigo, assim, eu sempre tô trabalhando com alguém. Raramente eu fico sozinha. E auxiliar, muito que tempo. eu falei no outro episódio, né? É uma troca constante, né? Sim, Eles aprendem e vão embora, aprendem e vão embora. É isso muito legal. mesmo. É muito bacana. é isso mesmo. Antes do nosso momento ping-pong, eu queria trazer um recadinho pro pessoal. Pessoal, todo mundo pergunta pro Fernando, o que você usa aí no seu salão, no FG Hair Academy? Eu tenho uma parceria com a Dex Hair. A Dex faz anos que eles são meus parceiros e eles me distribuem multimarcas. Então são os produtos que eu uso lá no salão e é o produto que faz a gente ter sucesso. A gente tem sucesso porque tem uma parceria de sucesso. Se você quer ter o sucesso que a FG tem, conte com a parceria da Dex Hair. Galera, a gente tem aqui no nosso Pod Beleza o nosso momento Hair, Sim. né? Onde cada letra representa uma palavra. Uhum. Queria que você falasse para as pessoas. O nosso H representa o hoje. Sim. Humanidade. Acho que, assim, lidar com o humano, lidar com as dificuldades do ser humano é muito complicado. Mas você ser humana, assim, você sentir a dor do outro. Não é só você estar ali presente, como se nada estivesse acontecendo, a pessoa vai embora. É você sentir mesmo e entender que não é frescura, que não é... Sabe? Você ser humano, se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa palavra é o que define hoje o meu momento, sabe? Eu me colocar no lugar do outro, ser mais humana. Eu tô aprendendo a cada dia mais ser mais humana. Legal. E o amanhã? Ai, o amanhã a Deus pertence, né? Porque assim, eu tenho muitos sonhos, muitos planos, né? Mas o amanhã eu coloco sempre nas mãos do Senhor. Eu não tenho, como eu falei no início, eu não tenho muitos planos a longo prazo. Eu tenho sonhos, mas planos estão nas mãos do Senhor. O amanhã pertence a Ele. O que é importante para você? Importante? Ai... Tem muita coisa importante, mas assim, o que é mais importante é estar na presença do Senhor. Amém. Estar na presença do Senhor mudou a minha vida, né? Mudou a minha história. Então, assim, é isso. É estar constantemente na presença do Senhor. Porque estar só na presença do Senhor é fácil, mas você está constante, né? Com a mesma fé, com o mesmo amor, olhando para as coisas dele com o mesmo propósito, né? Então, é isso. E o R de realização? Realização é minha família, assim, sabe? Meu esposo. Eu constituí uma família, né? Nós não temos filho ainda, mas é uma realização para mim, sabe? Viver isso, porque eu não tinha essa expectativa de ter uma família, né? Assim, mesmo que seja só um pouquinho, né? Só 2. Mas eu acredito que isso assim, eu não sei nem explicar a dimensão disso, sabe? Os planos que nós temos junto, a parceria. Então, assim, é isso. É isso, é a minha família. É eu e meu esposo, a minha família em si, minha mãe, né? Estar ali presente quando os meus precisam de mim, né? Legal. Porque a gente não consegue estar sempre, mas quando precisa, estamos lá, né? Um ajuda o outro, né? É isso mesmo. Eu e a Gi, a gente tem 20 anos junto, nós vamos fazer, né? Agora, 20 anos. Já fizemos 20, esse ano. 20 anos. Sim, E 10 anos foi sem filho, então foi só eu e ela, foi essa parceria, né? é isso mesmo. E o que eu penso? Que os filhos são passageiro, né? Às vezes o pessoal fala pra mim, e aí seus filhos, tal, vai morar... Não, 18 anos vai embora. Porque é isso mesmo. A gente tá criando eles pra Deus, né? Sim, é isso Então a mesmo. parceria é aqui, ó, né, Gi? É Mesmo isso quando a gente mesmo. sai, a gente curte, né? A gente tá fazendo esse projeto aqui junto. Uhum. Mas é isso, o casamento é isso. Daqui a pouco o filho vem e vai complementar. Sim, Mas é passageiro, Sim, né? É passageiro. sim. Essa união, né, do marido e a esposa, né? É sempre. É Deus Isso primeiro, mesmo. depois ela. Isso mesmo. O seu esposo não trabalha com você. Não. Ele não trabalha diretamente comigo. Ah, legal. Mas ele faz tudo que eu preciso. Ele é o meu braço direito, literalmente, né? Porque ele que
que tem a ideia. Eu, na verdade, tenho a ideia e coloco ele para fazer, porque meu marido, ele trabalha com obra, né? Então, assim, ele a vida inteira ele trabalha nesse mundo de decoração, de fazer as coisas. E eu sou a louca da decoração, né? Eu gosto de transformar, toda hora eu tô com um sofá em um canto. Mas você tem a ideia. É isso, aí eu falo, executa. amor, vai lá pra mim. Aí ele vai e faz. Então, ele é meu braço direito, literalmente, lá no salão. Valéria, para a gente ir finalizando aqui esse nosso episódio, que foi uma delícia fazer com você, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para quem está começando na nossa área da beleza. Sim. Então, para você que está começando, a dica que eu te dou, não desista. Né? Difícil, não é fácil. A nossa área é uma área muito difícil, principalmente para lidar com pessoas, né? A gente precisa aprender a lidar com pessoas, mas assim, se você tem um sonho, se você tem um plano na sua vida, não desista desse sonho. Eu creio que se você colocar isso diante do Senhor, o Senhor ele é capaz de fazer o infinito, o impossível sobre a sua vida. Então confia nele, acredita, vai dar tudo certo. Começa aos poucos, um passo de cada vez e vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Legal. E é isso. Hoje nós tivemos uma mulher de fé aqui, né? Hoje, se fosse para resumir isso. Porque você não fez uma separação, né? Como você falou, não tem como eu separar minha vida de Deus. É uma coisa só. E a gente percebeu isso conversando, né? Desenvolvendo esse episódio. Então, quero te agradecer, dizer que foi um prazer ter você aqui conosco. Espero recebê-la mais vezes, com mais produtos, com mais novidades aqui. Sim, o prazer foi todo meu, uma honra estar aqui, né? Foi uma honra conhecer vocês. Deus, ele prepara todas as coisas na nossa vida, né? Eu creio que isso daqui é só o começo, só o início do que Deus tem na vida de vocês, né? Eu desejo tudo de bom, desejo que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, Amém. com todas as bênçãos do Senhor. Amém. Amém. Pessoal, se você curtiu esse episódio, eu peço que você compartilha, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. A gente precisa que mais pessoas escutem histórias como a da Valéria, para que alcance mais pessoas, que as pessoas não desistam da profissão tão cedo. Então, esse canal serve para ajudar você. Se você tem uma pessoa que você queira que venha aqui para a gente entrevistar, coloca o nome dela aí, tá? Para a gente chamar ela aqui no nosso podcast. E antes da gente fechar aqui, Valéria, eu vi que você trouxe um kit aí. Eu tenho um presente pra você. Eu quero saber desse kit aí. Eu tava ali o tempo todo olhando pra É o home care, né, dos meus produtos. Que legal. O tônico, shampoo, condicionador. Vou deixar aqui, eu mostro aqui. Ativa bastante o eu sou apaixonado crescimento pelo capilar. cheiro. Sim. Quero sentir o cheiro. Sente. Já vou falar, gente, vou dar o feedback. Gente, Ai, que cheiro legal. maravilhoso. É bom. Não tem cheiro de remédio. Ali É porque importante. geralmente tem cheiro de remédio, por né? ser, né? Não, e produto de uma cabelo, delícia. tudo que a gente... Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai em alguma loja, tudo a gente quer fazer. Sim, cheirar. Sentir o cheiro, que delícia. Verdade. Eu espero que vocês Obrigada. aproveitem. E é isso. E se a pessoa quiser comprar, né, Valéria, como que a gente faz? Fala aí pro pessoal. Ainda não estou vendendo, eu não vendo ele para pessoas para fora do tratamento. Certo. O que eu vendo é o tratamento no salão. Legal. Por enquanto. E aí, a partir daí, vamos ver o que Deus vai preparar. Então, deixa a sua rede social pro pessoal. É @Valéria. Eu só não Valéria Bonfim de Oliveira, porque tem um tracinho, A tem gente um coloca. ponto. E aí, vocês vão lá. A gente coloca aí embaixo pra você. Tá bom. Obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém, amém. Obrigada a vocês. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço.